Um shalom a todos nossos amados irmãos. É com imenso prazer que estamos aqui em mais um momento de meditação da Palavra de Deus, onde cremos que a Palavra é o alimento diário da nossa alma. Nós estamos falando sobre um tema sobre a linha de perigo. E para nós continuar nesse tema hoje, nós vamos ler uma escritura no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo 3, aonde diz assim a palavra de Deus: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Nós falamos na gravação passada sobre a linha de perigo. Hoje, mais uma vez, vamos falar sobre esse pequeno assunto para meditarmos sobre esta linha de perigo. Nós vemos que o anjo do Senhor falou ao nosso profeta e disse: nunca fumes, nunca beba e nunca corrompa seu corpo com mulher alguma, porque quando tu fores de maior idade, eu tenho ministério para contigo. Nós vemos que ali estava o anjo do Senhor falando ao profeta de Deus estas três coisas, para ele nunca fumar, nunca beber e nunca corromper seu corpo com mulher alguma, porque Deus tinha um grande ministério profético na vida dele. Nós vemos a história de nosso profeta, o irmão Branham, o quanto ele foi perseguido, mas ele venceu. Ele foi tentado nestas três coisas, mas ele teve vitória, porque Deus guardou ele, porque nele estava o ministério de um profeta de Deus. Nós vemos agora três personagens na Bíblia. Nós vemos um Balaão, nós vemos um Sansão e um Saul. O profeta desta era, o irmão Branham, disse que três coisas viria para derrubar os homens. Seria fama, dinheiro e mulher. Agora nós vemos estas três coisas, nós poderíamos dizer as três linhas de perigo que teria no caminho dos homens de Deus. Nós vemos Balaão, o dinheiro. Ele se vendeu por causa do dinheiro. Nós vemos um Sansão, aonde ele se rendeu aos braços de uma mulher chamada Dalila. E nós vemos Saul, a fama, aonde vemos que subiu para a sua cabeça e vemos o seu fim. Então nós vemos, amados irmãos, todos esses exemplos nas Sagradas Escrituras, é para hoje nós olharmos e nós ter a graça e a força de Deus de vencermos todo o mal que vem contra nós, os filhos de Deus. Agora, falando da escritura que nós lemos agora, aonde Paulo disse aos Tessalonicenses, no 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, dizendo: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Nós vemos que antes que viesse, antes que se manifestasse a besta, antes que se manifestasse o filho da perdição, antes disso viria uma apostasia sobre a terra. Agora você pergunta, irmão Flávio, o que é apostasia? Apostasia é quando uma pessoa relaxa nas coisas de Deus. Foi isso que aconteceu na primeira era, aonde Deus disse: tenho, porém, contra ti que abandonaste o meu primeiro amor. Nós vemos que a tendência das pessoas é relaxar na sua vida espiritual, e isto é apostasia. Apostasia também não quer dizer o fim da pessoa ou que a pessoa não tem mais salvação, mas Deus pode tratar. Nós temos vários exemplos na Bíblia, como o nosso profeta mesmo citou, como Abraão e demais personagens que tiveram um momento de apostasia, mas não perderam a promessa de Deus em sua vida.
Mas é bom nós meditarmos nessa escritura falando sobre a apostasia, aonde viria esta apostasia, esta frieza espiritual sobre a face da terra nos últimos dias. Mas oxalá que Deus guarde nós, que Deus nos cubra com o seu sangue e nós possamos estar livre de toda a apostasia deste mundo. Nós vemos Israel. Qual foi o problema de Israel? Leia Isaías capítulo 1. Nós vemos ali está o problema. As pessoas se acostumaram com as coisas de Deus, se apostataram, começaram a fazer os sacrifícios como um costume, e isso cheirou mal diante das narinas de Deus. Que Deus nos ajude a nós sempre levar com toda a seriedade e amor em nosso coração as coisas de Deus. Que Deus, a presença dele, sempre esteja ardendo em meu e em seu coração. Que sempre o amor divino esteja vivendo em nós. Que Deus te abençoe e que Deus possa nos livrar desta apostasia que está sobre este mundo e possamos estar debaixo da unção do Espírito Santo. Deus te abençoe. Então lembre, esta é a linha de perigo da igreja hoje, a apostasia. Mas Deus tem nos avisado através da sua palavra e não tem o porquê nós cair na apostasia, porque Deus tem nos alertado, Deus tem falado conosco e Deus tem nos avisado. Deus te abençoe. É tempo de ler a Bíblia, é tempo de ler as mensagens, é tempo de orar, tempo de jejuar, é tempo do mover de Deus em nossas vidas. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.